eu sou Eide Amadeu, eu sou psicopedagoga, palestrante educacional e mãe de 2. Estou no quadro E aí Mamãe, aqui no Alegria na TV. E hoje o nosso assunto é sobre educação de filhos. Um assunto que vai render bastante coisas aí pela frente, fica ligadinho. Para falarmos desse assunto, nós estamos aqui hoje com a psicóloga, a doutora Aline Barcelos. Seja bem-vinda, doutora Aline. Obrigada, eu estou muito feliz por estar aqui. Esse convite tão especial para mim, estar aqui nessa TV, nesse canal. Obrigada, viu? Que bom que você gostou. E é um assunto que também faz parte, né? Você também é mãe, né? Então vai ser um bate-papo hoje aqui entre mães também, para além do recorte profissional. Doutora Aline, fala um pouquinho para nós, para o pessoal que está acompanhando em casa, qual o papel do pai, da mãe, né, do responsável pela criança na construção desse cidadãozinho, desse serzinho que está aí? Nossa, o papel é total, né? Porque a criança, ela chega nessa família ali, né? Tem alguns autores que falam que a criança, ela chega como um papel em branco, né? E depois essa criança vai sendo formada. Lógico que não é totalmente um papel em branco, mas nós somos seres bio, psico, sócio espirituais. Então tudo que essa família traz para essa criança, tudo que essa família ela insere essa criança, isso vai fazer parte da autoestima, de como ela vai se ver, de como ela vai ver o mundo e também de como ela vai aprender e compreender todos que circulam ela ali. A questão de que muitos pais se esbarram aí hoje é a questão do trabalho, né? Pais com jornadas de trabalho exaustiva, às vezes mães que são mães e pais, às vezes avó que cuidam de netos. Como que conciliar isso, né? Conseguir dar conta de toda a demanda de trabalho, de cuidados e ainda acompanhar o processo, né, por exemplo, escolar de uma criança. Isso exige muita organização, né? Eu sou mãe de 2. E assim, na prática eu posso falar para vocês que a gente precisa alinhar, né, o nosso tempo de trabalho com a escola dos filhos, com a programação da casa em si. E hoje eu vejo que muitas pessoas estão deixando de ter filhos muito por causa disso. Porque falam, eu não vou ter tempo de cuidar, não vou ter tempo de criar, querem seguir a sua vida, né, o seu trabalho. Mas se você tem filho, você tem desejo, você precisa entender que não é mais só o seu tempo, aquilo que você quer. E é super possível você se organizar, porque essa criança ou adolescente depois, eles precisam da sua atenção. Não adianta você apenas colocar numa escola mais cara, colocar no inglês mais caro, se você não estiver presente, se você não estiver ali para orientar. Então, assim, precisa de ter uma gestão do tempo, uma gestão das atividades também. Eu vejo, assim, muitas mães que às vezes colocam o filho em várias atividades, a criança não tem tempo nem para respirar, para ver se supre ali, né, a falta, para que não sinta falta dela, né? Mas isso aí já vai acarretar outras questões que não são nada saudáveis. Então, assim, a gestão do tempo, gestão das atividades, conhecer essa criança, saber o que ela gosta, o que ela precisa também fazer. E lembrando que criança precisa de tempo para não fazer nada. Tempo para brincar. Tem gente que acha que tempo para brincar é tempo perdido, né? Não, é tempo investido. Não é? Precisa. E às vezes também a mãe ou o responsável brincar junto. Sim. Né? Eu costumo dizer que às vezes a gente não tem 1 hora. Mas se a gente tem 15 minutos, meia hora com qualidade, faz a diferença, não faz, doutora? Faz a diferença e é essencial ter esse tempo, né? Eu falo muito isso para as mães que eu atendo. Eu não tenho tempo, mas chega em casa, toma um banho, relaxa primeiro, come, porque senão vai ficar sem paciência, senta, conversa, brinca um pouquinho, nem que seja ali um joguinho, uma partidinha, lê um livrinho, uma historinha, faz uma oração, coloca para dormir. Às vezes as mães só têm tempo com os filhos na hora de dormir, e se for um tempo de qualidade, um tempo onde você vai perguntar como é que foi o dia dele, né? Rotina, Como é que foi a escola, né? Porque vai que a criança passou por um dia difícil e ela nem sabe, né? Então ali naquele momento ali de dormir, contar, conversar, cantar uma música juntos, criar esse tempinho junto, criar essa memória. Porque quando a criança sente que a mãe se importa por ela, isso fortalece o vínculo e aí depois ela vai poder confiar mais nessa mãe. Então você precisa, mãe,
ter um tempo sim, e precisa ser intencional nesse tempo. O que eu quero dizer com isso? Se der eu converso, se der eu brinco, se der a gente tem um tempo juntos. Se sobrar o tempo. Se sobrar, e não vai sobrar, né? A gente tem que estipular o tempo. Não, o dia tá, é o dia meu com meu filho, minha com a minha filha. A gente precisa estipular, colocar na agenda mesmo isso, né? Pra poder cumprir. É um ponto bem interessante, né? Porque a gente tem a nossa agenda de trabalho, tem a agenda de estudos, né? Tem os horários para isso, então para os filhos também tem que ter um horário, né? Dentro das nossas possibilidades. Outra questão que eu gostaria que a gente conversasse aqui um pouquinho hoje é que nem todas as famílias são compostas de pai e mãe, né? Temos hoje famílias só de mãe, às vezes só de vó. E aí eu escuto muito algumas falarem assim, né? Eu sou pai, né? Que é pai e mãe. Mas eu entendo que algumas coisas a gente não supre como pai. A gente pode até tentar, né, dar um suporte e achar que a gente tá dando aquele suporte que a criança gostaria como pai, mas a gente é mãe. Isso. Então, como que é isso? Né? Tem famílias que, às vezes, o pai e a mãe é separado e às vezes a mãe coloca o filho contra o pai ou vice-versa. Então, quais cuidados que tem que ter quando se é ou mãe solo ou avó solo, né? Não sei se tem esse termo, mas a avó que assume a paternidade. Esse cuidado que eles têm que ter na educação e não se culpar por querer se desdobrar em dois. É isso mesmo, assim, essa questão de que eu sou pai e mãe, né, na verdade, assim... Traz um peso, né? É um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande e, na verdade, assim, vamos supor, você pode ser pai e mãe, às vezes, no suprir financeiro, né, às vezes não tem ali uma ajuda do pai, o provedor, né? Mas agora como eu vou assumir a figura materna e paterna, eu vou suprir isso na vida do meu filho, não tem como, né? Porque cada um tem o seu papel mesmo, não tem como. Então, assim, é até bom, assim, as mães, né? Mãe solo, avós, né? Solo também, não sei se tem esse termo, mas, assim, entenderem que existe o papel do pai, ele existe na vida desse filho, ele veio, precisou ali, né, de um ovo, um espermatozoide para poder formar uma pessoa, então existe o papel do pai, mesmo que esse pai não for presente, esse pai precisa ser, ele tem que ter o lugar dele na vida desse filho, então... Por mais que você, mãe, às vezes tenha uma dificuldade de relacionamento com esse pai, você não pode excluir, falar mal, apontar, contar coisas suas pessoais que você teve lá quando você namorava, né? Falar mal desse pai para esse filho. Você precisa preservar. Mas a Aline, ele é o pior pai do mundo. Ok, pode até ser. Mas você precisa preservar a imagem deste homem para esse filho. Por quê? Porque ele é bonzinho? Não. Porque essa criança, para ela crescer saudável, para ela ter essa visão de pai saudável, para que ela também, se for um menino, seja um pai saudável, ele precisa ter essa visão de pai de uma forma saudável também. Então eu vou mentir para o meu filho? Não é mentir para o seu filho, é só não falar mal do pai para ele, né? É só não contar sua história para o seu filho. Então você precisa sim, o que depender de você, levar seu filho a ter paz com esse pai, né? E também tem mães, tá? A gente fala muito de pai porque é a maioria, né? Mas tem muita mãe que às vezes sai de casa e que quem cuida é o pai. Eu conheço algumas famílias assim. Então, independente se é o pai, se é a mãe que foi embora, né, você precisa preservar. Isso é para a saúde do seu filho, para a saúde emocional dele, para como ele vai ver uma mulher, como que ela vai, né, vai ver um homem. Isso vai influenciar lá na vida dela adulta, com namorados, com marido, com esposa, com filhos. Então, os relacionamentos, né, que ela vai ter no futuro, afeta, né? Totalmente. Interessante uma coisa também, doutora Aline, é quando a mãe, né, deixa com a avó, porque ela vai trabalhar, e às vezes a avó, ela assume o papel da mãe. Então, quando ela vai à escola, ela fala, olha, minha filha ou minha nora, ela trabalha o dia todo, e eu que praticamente sou a mãe, então eu decido isso, decido aquilo. É importante ter esse olhar que, por mais que ela ajude, né, dar um suporte ali, ela continua sendo a avó, e algumas coisas ela não pode interferir na maternidade ou da mãe, né, ou da filha dela, ou da nora. Com certeza, é muito...
importante a avó saber o lugar dela, né? Por mais que às vezes ela seja aquela pessoa, aquela figura, aquela cuidadora em tempo praticamente integral, mas ela é a avó, ela tem que entender que é o papel de avó. E ela só pode ir até onde a mãe e o pai permite que ela entre, que ela esteja, né? Eu sei que quando a gente cuida de alguém, a gente se sente, a gente toma posse, né? Mas é muito perigoso isso. Então, mesmo você, vovó, que cuida dos seus netinhos o dia todo, saiba que o seu papel é de avó, você não é mãe deles, né? Tem um termo aí perigoso, né? Ai, a avó é mãe 2 vezes, né? Eu sou mãe duplicada, né? Não é bem assim, né? Então, a gente tem que entender que existe o papel da avó, deixar a mãe da criança ser mãe, porque eu sei que tem vó que não deixa a mãe ser mãe, deixar o pai ser pai, entender o seu papel aí nessa família e o seu papel na vida do seu neto também. E só aproveitando o gancho, tem algumas mães que falam assim: Aline, eu tenho que deixar meu filho na casa da minha mãe, por exemplo, né? E ela que quer criar do jeito dela e eu não concordo com o jeito que tá criando. E aí eu falo assim: olha, você precisa entender também algo. Se você deixa seus filhos na casa da sua mãe, você não pode ficar ali tentando também interferir demais. Você vai pedir. Você vai pedir: olha, mãe, não dá doce, por exemplo. Mãe, faz isso. Pai, por favor. Mas seus pais, a tendência vai ser fazer da forma deles. E se você não quer, e se você quer evitar conflito, e se você precisa dessa rede de apoio, você precisa alinhar aí a sua expectativa com o que seus pais podem oferecer também. Existem muitas brigas de família por causa disso. A minha mãe não me obedece, a minha mãe não faz aquilo que eu não quero. Mas eu sempre pergunto: você precisa dela? Você precisa deixar seus filhos lá? Tem avós que são mais abertas a negociações, já tem avós que não, né? Então você precisa entender, se você precisa alinhar um pouco e às vezes abrir mão de alguma coisa também, né? Para não ter muitos conflitos. A comunicação, ela é essencial, né? A gente tem que comunicar. E quando acontece isso, de ter essas diferenças de opiniões, e, por exemplo, a questão do doce que você falou, né? A mãe não quer que dá o doce, a avó vai dar o doce. Essa questão de diálogo mesmo entre a avó, filha ou nora, como que deve ser feito de uma forma assim saudável, que não interfira, porque a criança ela sempre vai se valer daquele que tá pro lado dela. Sim. Então logo ela vai ver que minha avó me deu doce antes do almoço, minha avó é a boazinha e minha mãe é a malvadinha. Né? Então, como que lidar com essa situação, o diálogo entre os envolvidos, para a criança não sair prejudicada aí no processo? O ideal mesmo é você sentar, igual, por exemplo, você vai precisar que seus filhos fiquem na casa da sua mãe, por exemplo, né? Mãe, olha, eu te peço, né, que você não faça isso, não dê o doce, lá em casa é assim, lá em casa as regras são essas, então se você puder seguir aqui também, vai facilitar a nossa vida, né, e a cabecinha daquela criança. Mas eu sei que raramente esses combinados, eles são cumpridos. Na prática mesmo, a vovó vai fazer aquilo que ela quer e o vovô também vai. E as crianças entregam, né? A vovó me Uma deu, hora ou outra elas entregam. A vovó não sei o quê. Então, assim, na realidade é isso que acontece. É muito difícil uma avó e um vô seguir os combinados dos pais. E aí, quando isso acontece, né, pra não cair essa questão da vovó é boazinha, a mamãe é chata, precisa se explicar pro seu filho: olha, tudo bem, só que na casa da vovó, a vovó, ela que manda e tá tudo certo. Quando você estiver lá, você vai obedecer a avó, até mesmo porque fica meio assim contraditório a gente falar: quando a mamãe não estiver, você obedece a vovó, mas aí na hora que a vovó quer dar o docinho, você não vai obedecer a vovó. Fica muito contraditório, né? Se a vovó estiver na sua casa, você não vai obedecer a vovó. Então fica uma bagunça. Então, é importante a criança entender, e elas entendem que aqui em casa a regra é essa, né? Lá na casa da sua avó, você segue as regras da sua avó. E assim, a gente tem que ser flexível para não ter conflitos na família, né? Tudo bem, mas eu não queria que desse doce. Então, a gente precisa ver as condições. Se você quer realmente alguém que siga exatamente, né, a sua regra, você vai ter que, às vezes, contratar alguém para estar lá na sua casa. Mas se você tem ajuda, uma rede de apoio, de vó, de tia, você realmente vai ter que se submeter ao que aquela pessoa pode entregar. Então é só explicar para aquela criança. Assim como crianças de pais separados, acontece muito, né? A mãe fica super angustiada: Aline,
Na minha casa, meu filho dorme cedo, mas lá na casa do pai, ele dorme a hora que ele quer. O que eu faço? E volta querendo dormir tarde. Querendo seguir o que é melhor, né? E aí, o que eu faço? Eu falo que você faz é que você vai ter que explicar pro seu filho que, infelizmente, existem duas regras. E aqui. Porque não tem como você interferir lá na casa do pai dele, né? E nem o pai dele interferir aqui na sua casa, senão vai dar briga. Então, a gente precisa evitar conflitos. Então, você precisa falar, filha, aqui em casa as regras são essas. Lá na casa do seu pai, quem faz as regras é o seu pai. E aí a criança vai precisar se adaptar a essas regras, né? Diferentes. É verdade, tem que saber que tem lugares que não tem as mesmas regras. Né? Outra coisa também, nós estamos falando aqui sobre a questão de como educar, como lidar com algumas situações, né, os conflitos que podem surgir dentro da família. Quando a criança, né, ou adolescente, ele tem uma dificuldade em seguir regras, em seguir normas, né, seja com a mãe, com o pai, seja com a avó, como que os pais devem se comportar, né, devem agir perante essa situação de uma criança que já conversou tudo e ele insiste em não cumprir regras, insiste em quebrá-las, né? O adolescente, ele já formou um pouco a ideia, né, daquilo que ele faz. Quando é criança, ainda é possível a gente ir alinhando e mostrando e fazer valer essas regras. Quando já chegou numa adolescência, fica um pouco mais difícil, mas mesmo assim é super possível. Como? Você vai ter que fazer os combinados. E se ele ou ela não cumprir, você vai ter que realmente eu sempre ensino assim, você vai ter que retirar alguma coisa para poder mostrar para aquela criança que a escolha dela tem uma consequência. Ela pode escolher te obedecer, e aí ela vai ter aquilo que ela quer, vai ter a liberdade dela, ou se ela escolher te desobedecer, ela vai colher as consequências disso. Então, aí você estipula, por exemplo, ele gosta muito de ficar com o celular, né? Você me desobedeceu, você ficou tempo a mais nesse celular, eu vou então, você vai perder esse celular um dia, ou vai perder esse celular, né, a semana, depende da idade, né, também, né? Ai, mãe, você é chata. Não, você escolheu, você tem uma escolha, ou você escolhe obedecer e ter aquilo que eu já te prometi, ou você escolhe desobedecer e você vai perder. Por quê? Aline, você é muito malvada? Não, gente. Olha pra nós adultos. A vida adulta, ela é cheia de consequências, não é? Se você fura o sinal vermelho, você tem que pagar uma multa, né? Se você quebra uma regra na lei, às vezes você vai até preso. Então a gente não pode deixar para que os nossos filhos sejam punidos, né? Para que eles sintam na pele as consequências só na vida adulta. A gente precisa começar a ensinar desde criancinha. E claro, a Aline tá rebelde, desobediente, já tirei um monte de coisa, não funcionou. Então a gente precisa olhar o que tá por trás desse comportamento, entendeu? O que seu filho tá querendo dizer com essa rebeldia? O que seu filho tá querendo dizer com esse comportamento de não te obedecer? Porque o comportamento da desobediência também, no adolescente, tá? Ele quer dizer também que ele tá querendo chamar a sua atenção. Mãe, ó, eu existo. Pai, eu existo. Olha, a forma que você tá lidando comigo não tá legal. Eu não estou me sentindo amado. Então, a forma que ele tem para chamar a atenção é na rebeldia e na desobediência. Olha só, gente, vai observando o seu filho aí em casa, como que ele tá agindo. Será que ele tá para chamar a atenção, para afronta? Tá sendo uma afronta ou tá sendo alguma coisa, um pedido de ajuda? Então, vamos ficar atentos aí as manifestações que os nossos filhos estão trazendo pra gente. Doutora Aline, e a questão do cantinho da disciplina, que é uma coisa que a gente já ouviu falar, algumas mães até usam essa prática com os menores. Como que a senhora percebe essa questão? Então, é bem polêmico, né? Tem várias linhas aí, educação positiva e tal, né? Várias linhas aí que olham para isso, mas assim, aquilo que eu estudei, que eu acredito e que eu já coloquei em prática com as minhas filhas, né? Que deu muito certo. É o seguinte, quando é pequenininho, a criança, 2 anos, ela desobedece mesmo, viu, gente? 2 anos, ela não tá com o cérebro totalmente ali formado. Tem pai e mãe que às vezes até
bate na criança de 2, 3 anos porque ela é desobediente. 2, 3 anos vai desobedecer mesmo. Porém, o que você pode fazer, e eu já testei e super funciona. 3 aninhos ali, você dá uma regra, a criança não obedeceu. Você fala de novo, ela não obedeceu. Mas fala, não é só falar não. É a questão do olhar no olho, perceber que a criança está compreendendo aquilo que você está falando. Mesmo assim ela não cumpre, aí sim, arruma uma cadeirinha, um tapetinho, alguma coisa, coloca aquela que você tira a criança de onde ela está, leva ela para outro lugar. Para quê? Só para ela prestar atenção que você está retirando ela daquele ambiente onde ela está desobedecendo. É como se fosse assim um susto. Eu vou te tirar daqui para você prestar atenção naquilo que eu estou te falando. Coloca ela ali numa cadeirinha, lá em casa era uma cadeirinha, né? E aí você vai deixar a criança naquela regrinha, né, de 1 minuto por idade, mas vai explicar para a criança, você está aqui, não repita aquela frase para você pensar. Gente, porque senão pensar não é castigo. Pensar é coisa boa, a gente tem que pensar. Aí se você falar assim, vai pensar, meu Deus, é como se fosse é como se fosse algo ruim pensar. E até porque com 2 anos, o cérebro dela não tem maturidade para pensar na ação dela. Não vai pensar. Então você precisa falar, você estar aqui, você vai ficar X minutos porque você desobedeceu, você não fez aquilo. E fala o que a criança deixou de fazer ou fez. Ela tem que saber o porquê que ela está ali. Por que eu tô falando isso? Porque tem pai e mãe que fala assim, você vai ficar ali de castigo, sei lá. Mas por quê? Você sabe. Não sabe, ela não sabe. Então você vai explicar o porquê. Às vezes ela nem entendeu. O porquê que ela, né, teve o castigo, né, a medida. Ficou ali, né? Tem gente que chama de disciplina. Eu tenho uma paciente lá nos Estados Unidos que ela fala assim que é o time out. Ah, mamãe, eu vou ficar de time out. As crianças já até, né, é o tempo que ela vai ficar fora, time out. Ela vai ficar fora ali daquele lugar, entendeu? É o time out dela. Então, ela já entendeu que aquele momento é um momento que ela fez algo que não foi legal, né? E então ela foi retirada daquele lugar para ela poder compreender. E depois que passaram aqueles minutinhos, chama a criança, pergunta pra ela se ela compreendeu porque ela tá ali. Se ela não tiver, você fala de novo, leva ela a te pedir desculpa pela desobediência. Aí você fala que ama, dá um beijo, dá um abraço e finaliza e volta, né, pra vida mesmo. Assim ela vai entender que é um castigo assim, eu falo castigo porque às vezes uma medida educativa. Uma medida educativa, uma disciplina, né? Não é o castigo, porque castigo é aquela coisa muito, né? Pesada, né? É uma disciplina, porém a mãe está ensinando, está orientando, né? E ela vai lembrar que se ela fizer aquilo de novo, ela pode ficar de time out, né? O cantinho fica lá. O cantinho... É um cantinho fixo. É um cantinho fixo. Por exemplo, na minha casa tem uma cadeirinha para as meninas sentarem para pintar, uma mesinha de criança, né? E aí quando acontecia, eu pegava aquela cadeirinha, só afastava assim, colocava num cantinho e elas ficavam ali rapidinho, entendeu? Então assim, mas aí não vale colocar a cadeirinha em frente à televisão, né? A cadeirinha em frente a alguma coisa gostosa, né? Porque tem que ser ali um lugar onde ninguém vai ficar conversando. Ou ainda deixar a criança, às vezes, ali, esquecer da criança por uns 10 minutos, tomar banho e depois voltar com uma criança pequena, né? Não é o tempo que ela permanece ali que vai fazer ela mudar de comportamento, de jeito nenhum, né? E sim a conversa, o diálogo, o entendimento daquela ação. Por que retira a criança do lugar? Só para ela prestar mais atenção naquilo que você vai falar para ela. É basicamente isso. Não é para deixar a criança ali como se fosse numa solitária, né? Não é isso. Você só vai retirar ela ali do estímulo para ela prestar mais atenção em você. É simplesmente para isso. Então, falando já um pouquinho aí sobre as medidas educativas, como nós podemos, né, as mães que estão em casa nos assistindo, as avós, como que nós podemos impor limites sem ser autoritários, impor limites com amor, doutora? Olha só, isso é uma construção, né? A gente precisa, nós mães, pais, se você quer educar, você precisa ter um momento e momentos, não é só um, de prazer, de lazer, de alegria com essa criança. Porque se você, quando estiver com ela, é só brigando, só reclamando, só apontando o dedo para ela vai criar uma aversão à sua presença. E tudo aquilo que você quiser ensinar, ela não vai captar. Por quê?
Porque você, na mente dela, para ela, você não é uma pessoa admirável. Já prestaram atenção que, por exemplo, aquela professora que você mais gosta na escola é geralmente a que você tem notas melhores, não é? Exatamente. Não é assim? Por quê? Porque você admira ela. Porque você tem afinidade, tem vínculo, né? Então tudo que ela falar, você vai querer aprender, você vai querer seguir porque ela é legal, né? Porque ela tem um espaço especial na sua vida. E assim também é com a gente, com a mãe, pai, vó e vô. Se você quer que o seu filho, seu neto, siga as suas instruções, tenha momentos de alegria com ele. Para que quando você for ser, entre aspas, chata com ele, quando você for dar uma bronca ou quando for dizer não, ele vai entender que aquele momento ele é essencial e ele é necessário. E junto a isso, você precisa dizer a ele, olha, a mamãe te ama, mas agora eu vou te falar que isso foi errado, isso foi feio, isso aqui que você fez não foi legal. E por isso você vai sofrer essa e essa consequência. Mas eu te amo, é porque eu estou te ensinando. Entendeu? É bem diferente do que você falar, vai pra lá, não sei o que, vai lá pro castigo, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Isso não educa. Isso só fere, isso leva a criança a ter uma autoestima baixa, não a acreditar nela mesma. A gente sempre, quando vai corrigir, é sempre na intenção de educar e de mudar um comportamento. E para eu mudar um comportamento, essa criança, esse adolescente precisa me entender, precisa me ter como uma pessoa admirável para ele poder acreditar naquilo que eu estou falando. Aí ele não vai se rebelar. Entendeu? Ele não vai falar assim, olha lá que chata, só briga comigo. Não. Ele vai entender que a minha mãe me ama. Se ela tá falando isso é porque ela se importa comigo. E você, o tempo todo na sua fala, tem que estar reforçando isso. Eu te amo, eu me importo com você. Eu estou te ensinando agora. Então, por isso que eu vou falar não. É por isso que você não vai fazer isso. É porque eu te amo e eu te amo tanto que eu quero te proteger. E assim vai, né? Depende de cada situação, né? E tem aquela questão também, né, doutora, que a criança, ela espera que o adulto, que o pai, que a mãe, que direcione, que imponha limite, né? Sim. Que mostre o caminho. Sim. Porque tem crianças que, se a gente for conversar assim, não, meu pai não fala nada, meu pai não tá nem aí, meu pai não liga. Então, as crianças, elas têm essa percepção de quando tem alguém que tá instruindo e quando tem alguém que tá deixando ali a deriva, né? Tem, e percebe mesmo. E colocar limites é amar. Entenda isso, colocar limites não é... Tem muita mãe e pai que tem dificuldade de colocar limite, porque pensa assim, eu já fico tanto tempo longe, aí eu vou chegar em casa, eu vou falar não, eu vou brigar, não vou deixar comer isso, comer aquilo. Mas você precisa entender que colocar limite é amar seu filho. Colocar limite não é ser chato e ser chata, né? Você precisa entender que você é a pessoa responsável. Eu falo sempre isso, Deus te deu filhos, né? Foi um presente de Deus para vocês. Eu falo, filhos é presente de Deus para nós. E você é a pessoa responsável por apresentar um mundo, o caminho que essa criança vai andar. É você. Não é a professora, não é o vizinho e uma igreja. Não é, é você. A responsabilidade é sua. Então você precisa dizer sim no momento em que precisa falar sim e não no momento em que precisa falar não. Falar não com amor. Por isso que precisa ter o tempo de qualidade juntos, para depois falar não sem culpa, né? Exatamente, a questão do vínculo, né, doutora? Eu costumo dizer muito assim, né, que os pais às vezes querem cobrar abraços que não foram dados na infância. Então, se você é um pai, uma mãe que quer ter um vínculo, ter um afeto, né, uma coisa mais próxima com seu filho na fase adulta, os abraços têm que ser dados lá na infância. É verdade. São esses abraços que você vai receber lá. Agora, você nunca abraçou, foi uma mãe mais distante. Aí, quando você chega na sua velhice, você tem essa necessidade de abraço que ele não aprendeu a dar. Então, é tudo uma construção, né, doutora? E ainda cobra, né? Nossa, mas você não me abraça, você não é afetuoso comigo, mas como é que você foi lá atrás com tudo esse é uma filho, construção. Né? Tudo é uma construção. Né? A gente planta para colher. Para vocês que assistiram o programa, gostaram das dicas da doutora Aline, quiserem acompanhar o trabalho dela, onde nós podemos encontrá-la, doutora Aline? Podem me encontrar lá no Instagram, nas minhas redes sociais, né? Eu vou deixar aqui o meu Instagram, vai colocar aqui embaixo, né? Sim, Aline com 2 L's,
Barcelos, com 2 L's também, psicóloga. Aline Barcelos, psicóloga. Você pode mandar mensagem pra mim, pode fazer a sua pergunta. Lá no Instagram também eu sempre posto vídeos, eu faço lives, então lá você pode conversar comigo. E também eu vou deixar aqui um número de WhatsApp também, que você pode falar também comigo. Vou colocar aqui, tá bom? 62 98516 6842. Eu vou ficar muito feliz com a sua pergunta e poder contribuir mais ainda com a sua vida. Gente, olha que bacana, né? Acompanhe, siga o trabalho da doutora Aline e se quiserem também fazer perguntas relacionadas à educação dos seus filhos, a questões de aprendizagem, vai ser um prazer respondê-los. Pode chamar lá no direct, no WhatsApp, que a gente vai estabelecer esse diálogo mais próximo. São as suas dicas, são as suas dúvidas que fazem o nosso programa ser cada vez melhor. Eu espero vocês, um abraço e até a próxima!